dificuldades, e que os discípulos estavam com olhos somente para o reino terrestre. Ele não estava com os olhos voltados para o reino celestial. Então, diante disso, foi que Jesus falou essas palavras de Mateus, capítulo 18, que nós lemos a partir de agora, que diz assim, que o subtítulo aqui é o maior, quem é o maior no reino dos céus? Diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Olha que pergunta, hein? Que pergunta dos discípulos. Comendo com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus dia a dia, dormindo com Jesus, e olha o tipo de pergunta que os discípulos fazem para Jesus, irmão Cristina, né? Everaldo, que tipo de pergunta interessante. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que não, se não vos converteres, quer dizer, eles não estavam totalmente convertidos ainda, ou não estavam convertidos, e não vos fizerdes como crianças, olha só agora a seriedade da palavra de Jesus, de modo algum, o que? Entrarei no reino dos céus. Os discípulos eles queriam entrar no reino dos céus, sim ou não? Queria ser salvo, sim ou não? Você também quer ser salvo? Eu quero, você também quer? Você quer? Então a gente tem que se converter, o quê? Como as crianças. Temos que ser totalmente convertidos como as crianças. Então o pastor, o ancião, o diácono, o diretor de trabalho missionário, né? Todos, aqueles que têm cargo, que não têm, né? Então temos que nos convertermos igual as crianças, se nós queremos herdar o reino dos céus. Aí Jesus continua: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. De maneira alguma seremos salvos se nós não se convertermos como as crianças. Aí Jesus continua: portanto, aquele que se tornar humilde, então temos que ter a humildade de uma criança, né? Uma coisa interessante, que a humildade não é você se sentir assim, se desprezar a si mesmo, mas é você reconhecer os seus limites, né? É você humilde, é você reconhecer os seus limites e saber até onde você pode ir. Mas um exemplo, se falar assim, domine esse computador aí agora, e eu quero que você faça tal coisa de última hora, Marcos, faça isso. Eu vou dizer, eu vou ter a humildade de dizer assim: não, eu não sei não, eu pego para o Cícero, eu pego para o Everaldo. Isso é humildade, é você reconhecer que tem coisas que você não pode fazer, né? Entendeu? Então uma das coisas que Jesus falou, que uma das características das crianças aqui é a humildade. Porque tem pessoas que falam: não, eu sei fazer tudo. Se na igreja, por exemplo, der um carro para a pessoa, fala assim: não, eu sei fazer tudo, pode deixar. E muitas vezes a pessoa mesmo quer se oferecer para fazer tudo, né? A pessoa muitas vezes não tem o quê? Humildade, dizer assim: não, isso aqui eu não posso fazer, nem tenho condição de fazer, passa esse cargo aí, essa responsabilidade para outro, porque na verdade a pessoa não tem a humildade. Então uma criança é considerada criança até os 12 anos de idade. Eu estava pregando lá em Água Preta, essa pregação, e uma professora, então eu estava fazendo essa pregação lá em Água Preta, e uma professora lá me ajudou, né? Eu perguntei assim para a professora: professor, já que você cuida de criança direto, uma criança é considerada criança até quantos anos de idade? E ela falou para mim: até 12 anos de idade. Uma criança é considerada criança até os 12 anos de idade. E o Elemate disse, se não me engano, se não me falha a memória, que o caráter da criança está formado até 8 anos de idade, né? Então os pais têm uma responsabilidade muito grande de formar então o caráter das suas crianças de acordo com a vontade de Deus até os 8 anos de idade. Mas uma criança é considerada criança até os 12 anos de idade. Então veja. Então Jesus falou que se nós não se converter como elas, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus. Primeira característica das crianças, além da humildade que eu já comentei aqui, as crianças, elas gostam de estar o quê? Sempre juntas.
E gosta de brincar juntos também. É ou não é? Quando as crianças, a minha filha mesmo, a Lara, né, nós levamos ela para a creche. Aí eu fico observando que ela entra na creche, tá animadinha, feliz, porque as crianças ficam animadas. E feliz da vida. Já é alegria, já é alegre, né? Mas quando se junta com as outras, fica mais feliz ainda. E gosta de estar junto com as outras crianças. No dia seguinte já fala assim: papai, mamãe, cara, não vou para a escolinha não. Já fica lembrando a gente. Entendeu? Então, se nós queremos herdar o reino dos céus, nós precisamos ter a alegria e o prazer e a felicidade de estarmos sempre juntos. Amém? Amém. Não é bom? Davi falou: a minha alegria quando me disseram, vamos à casa. Mas é o quê? É para ver as paredes? É para ficar olhando aqui, a casa do Senhor, a casa do Senhor, ai que luz bonita, que prédio, é isso? Quem é a igreja? Somos nós. Então nós devemos ficar alegres de poder rever o nosso irmão, estar sempre juntos. Amém? Amém. E isso está se perdendo, né? Muitas pessoas agora só querem ficar em casa, né? E depois da pandemia, aí que aumentou o número de pessoas que gostam de ficar em casa. As pessoas estão perdendo o prazer de congregar juntos, né? Lá em Hebreus 10:25 fala que nós não devemos deixar de congregarmos. Então, às vezes a pessoa não vem no culto de quarta-feira, mas fica em casa, né? Isso aí é uma coisa que não é bom, não. Ou senão a pessoa só quer vir para a igreja se ela for pregar. Então, se não for para pregar, eu não vou, né? Então, nós temos que vir para a igreja independente se nós vamos pregar ou não. Isso eu tenho aprendido. Isso eu falo para mim mesmo, né? Porque muitas vezes, lá onde eu moro lá, você sabe que abriu um novo grupinho lá, né? Lá eu moro na Nova Água Preta e agora abriu um novo salão lá. Um grupinho. E às vezes eu sou tentado a querer ficar em casa. Então eu falei: não, Eita, eu tenho que viver o que eu prego. Senhor, me ajuda, eu não posso só viver pregando. Eu não vou pregar, mas vou sentar lá humildezinho lá. Vou ficar lá, porque independente do irmãozinho ou irmãozão que vai pregar, o Senhor vai falar, vai usar ele alguma coisa para falar comigo. Amém? Não é verdade? Então, eu tenho aprendido bastante sendo humilde nessa parte aí. Deus tem me ajudado a ser humilde. Tenho aprendido com os irmãozinhos jovens lá, que olharam assim: rapaz, não dava nada com esse irmão na pregação, hein? Fiquei assim, ó. Sério, tem uns jovens lá que se converteu da Assembleia, um outro lá, que estava lá na igreja de Água Preta, lá, ninguém dava oportunidade para ele. Meu irmão pegou ele lá e fez uma pregação tremenda, lá, baseado lá em Provérbios capítulo 6, né? Que há 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª é a abominha, que é aquele irmão que provoca contenda entre os irmãos, né? Que fala do mundo fuxico, sabe? O irmão fuxiqueiro, fuxica aqui, fuxica ali, para colocar um irmão contra o outro. Até muitas vezes, conscientemente ou inconscientemente, ele faz isso. Então veja, se eu não tivesse a humildade de estar ali ouvindo, eu não ia aprender isso. Se eu estivesse junto com eles ali, na humildade e junto com eles, eu não ia aprender grandes coisas com aquele menino ali. Amém? Amém. Então veja, essa é a primeira característica das crianças. Elas gostam de estar sempre juntas. Não podemos perder isso aí. Amém? Amém. Nas quartas, nos pequenos grupos, no sábado, temos que permanecer juntos. E eu acredito que antes da volta de Jesus, o povo de Deus vai permanecer junto, e na hora do aperto final, aí que eles vão orar mais ainda. Amém? Amém. Então, Deus seja louvado. A segunda característica das crianças, elas são muito sinceras. Não é verdade? São muito sinceras. E a questão da sinceridade é complicado você viver a sinceridade hoje no mundo que nós estamos vivendo. Não é verdade? É muito complicado. Porque às vezes você é sincero e você acaba se prejudicando. E às vezes há momentos que você não deve ser sincero, sabia disso? Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, lá no meu trabalho, eu estou trabalhando agora de servente pedreiro para completar a feira da família. E aí lá no trabalho lá, a mulher me paga um valor lá e dá café da manhã, almoço, e no final ainda dá o lanche, no final do expediente. E aí a minha chefe lá, minha patroa, né, sempre dá um almoço gostoso, quentinho. Aí um dia eu falei para ela assim, só que tem um detalhe, mano, não leva mal não, mas eu não como carne de porco não. Aí quando eu falei que eu não como carne de porco, aí a irmã falou assim, mas essa é a melhor carne que tem. E agora? Eu fiquei por
Misericórdia, Senhor. Aí, era a melhor carne. Aí eu falei, mas irmã, por favor, eu queria que essa irmã não colocasse carne de porco para mim, por favor. Aí graças a Deus ela aceitou. Mas eu fui sincero, né? Às vezes é complicado a gente ser sincero, né? Mas tem que ser sincero. Porque vai lá que ela colocasse lá. E eu não sabia, estava comendo carne de porco. Não é? Só que tem um detalhe. Aí, no outro dia eu fui sincero. E outra coisa, ela falou assim, então qualquer coisa você pega a sua marmita. Aí tem um momento lá que não era para ser sincero, não precisava ter falado. Aí o Espírito Santo falou, opa, aí você foi sincero demais. Entendeu? Aí, mas depois eu falei com ela, aí eu vi que estava errado, falei, irmão, peço desculpa. Eu falei, então tudo bem, irmão, também peço desculpa alguma coisa. Aí eu voltei novamente, tá tudo certo, agora tá dando o almoço bem quentinho e sem carne de porco, amém? Aí eu tive a humildade também de pedir desculpa depois lá. Então o que acontece? Então veja, essas características das crianças, ela tem que ser, em todo lugar que você tem, você tem que estar atento a elas. Entendeu? E uma das características das crianças é a sinceridade. Está entendendo? A sinceridade é muito importante para que você possa se dar bem, tanto espiritualmente, como em qualquer lugar que você tiver, no seu ambiente de trabalho, né? Mas agora eu percebi que a sinceridade tem que ter, mas tem que ter sabedoria. E por isso que a Bíblia diz assim, seja tardio em falar e pronto para ouvir. Aí foi quando eu comecei a entender mais essa passagem da Bíblia, através do que aconteceu. Então veja, então a primeira característica das crianças que nós queremos herdar o reino do céu, nós temos que ter o prazer de estar sempre junto, amém? Amém. Independente se está cansado ou não, se esforçar sempre para estar juntos. Segundo, temos que ter sincero como as crianças. Terceira característica das crianças, as crianças sempre têm um coração perdoador, não é? Sempre, né? Então as crianças sempre têm um coração perdoador. Eu fui observando a minha filha Lara, que ela tem uma priminha, a priminha dela, a Liz. De vez em quando a Lara está brincando com a Liz, que é a minha sobrinha, e elas começam a brigar uma com a outra, discutir. Mas é interessante que daqui a pouco elas estão brincando de novo, realmente, de fato, como não aconteceu nada. Ou seja, ela não tem mágoa realmente no coração. Ela não. Às vezes eu brinco com a minha filha fortemente, né? Do Caio e a Sara, mas ela não fica com raiva de nós. Pelo contrário, ela ama mais a gente, ela ama mais eu e a Sara, pelas repreensões, pelo que a gente fala com ela. Ela não guarda nenhum rancor. Amém? Amém. Assim devemos ser nós também, né? Os discípulos tinham essa dificuldade entre eles, né? Porque exatamente por um querer ser mais do que o outro, os discípulos, foi que Jesus chamou essa criança para colocar no meio deles. E muitas vezes entre nós, né? Acontece umas briguinhas, não é verdade? Com certeza, algumas coisinhas, mas se você tiver a humildade de pedir perdão, desculpa e passa, isso é normal. E aí é que você fica mais amigo daquele irmão que você discutiu, que você teve alguma discórdia, né? Aí a gente mesmo teve uma dificuldade lá com a irmã lá, porque a mãe e a filha queriam se batizar. A irmã falou, bateu o pé e disse, não vai batizar, porque não está preparado. Eu falei, mas como você não vai estar preparado? A mãe e a filha. E já recebeu os estudos. Não. Aí eu falei para a irmã, assim, de uma maneira grosseira, mas eu estava certo, mas por ser grosseiro eu fiquei errado também. Entendeu? O que acontece? Mas depois da minha irmã, ficou tudo bem. Hoje essa irmã é a maior amizade da vida. Entendeu? Até ela comprou um projetor lá para o nosso salãozinho lá. Tão amigo que nós ficamos. Amém? Então hoje essa irmã é assim, se ela quiser alguma coisa, sempre eu passo na casa dela assim para ver se ela está bem, né? Então porque ela também é muito sincera, né? Então veja, e nós se perdoou, foi uma bênção, nós abraçamos e hoje somos amiguíssimos, graças a Deus. E sempre dá uma passadinha para ela para ver se ela continua viva, né? para se eu posso ajudar ela alguma coisa, amém? Amém. Então veja, a gente tem que ter um coração perdoador, amém, irmãos? Amém. Então, outra coisa das crianças, as crianças têm um eterno desejo de aprendizagem, ela gosta de aprender, as crianças, ela não tem preguiça de aprender, ela ama os livros, né? E eu lembro quando eu era criança, aqui no Engenho Capricho, eu ficava observando ali a professora, me deleitando a ouvir a professora ensinando ali na lousa, e eu oro a Deus, Senhor, coloca esse desejo no coração da minha filha, para que ela não tenha preguiça de aprender,
que seja como eu quando era pequenininho, que ficava ali preso no ensinamento da professora. E eu acho que, estou observando, parece que a minha filha vai no mesmo caminho. Porque no caso, amém? E no meu caso, eu não tive a oportunidade de estudar muito, porque meu pai mudava mais que cigano. Minha mãe falava assim, vai para a cidade, ensinar esse menino a ler, escrever, a estudar, ter uma profissão. Meu pai falava, que nada, o importante é aprender o suficiente, ao ponto de só escrever o nome tá bom demais. Olha, a ignorância do meu pai. Veja, minha mãe se esforçou, foi para a cidade, terminou o ensino médio, ele fez 2 anos de teologia, o curso, né? Não para a exaltação minha, mas para a glória de Deus. E terminei. Então, muitas vezes nós adultos, o quê? Com o passar do tempo, o que acontece conosco? Nós começamos a não ter vontade mais de aprender, achando que já sabemos tudo, não é? Sim ou não? E aí que é o mal. E aí que diz lá Oséias 4,6: o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E hoje não tem desculpa não ter um conhecimento, porque além da Bíblia, tem tudo na internet aí. É ou não é? Só não aprende quem não quiser. Então veja, temos que ter essa outra característica das crianças: o desejo, a boa vontade de estudarmos juntos, ter a humildade também de pedir, perguntar para outra pessoa se não entender, né? Isso é muito importante, né? O desejo sempre de aprendizagem. E a última coisa que eu já citei aqui, que é a questão da humildade. Humildade não é você deixar as pessoas montar em você e dizer está tudo certo, você está errado, você está totalmente errado, você aceitar tudo que a pessoa falar e você está, não, eu sou humilde. Não, isso não é humildade não, né? Humildade é você saber até onde você pode falar, até onde você pode ir, você saber as suas qualidades, seus defeitos, saber a hora que tem que falar, a hora que tem que se retirar, a hora que você tem que dizer, às vezes até se oferecer para alguma coisa na igreja, né? Isso é humildade. Porque tem pessoas que falam nada, se não me chamarem, se não me convidarem, eu nunca faço nada. Essa pessoa é humilde? Sim ou não? Eu admiro a irmã Marta, né, que eu fiquei sabendo hoje, né, que ela descansou, e até fiquei revoltado ali um pouco, mas eu não fiquei sabendo, né, que eu ficava observando, né, a irmã Marta, né, ela saía daqui para Chechel, uma pessoa já de idade, olha a humildade da mulher, pegava o Everaldo ali, subia as ladeiras com o Everaldo, só para fazer companhia, por amor a Cristo, companheirismo, olha, e a importância que era ela ali, ó, só dela estar ali já era uma pregação para as pessoas que estavam recebendo o estudo bíblico. Não, que eu olhava aquela mulher ali, quando já era uma pregação, eu ficava com vergonha de mim mesmo, eu ficava, misericórdia, eu sou um pecador miserável, porque, olha, a irmã sai de lá de Palmares, vai vir para Chechel para sair com o Everaldo, e o irmão também lá, o irmão Moraes também. Que humildade, hein? Eu aprendi muito, só com isso aí, eu aprendi muitas coisas com aquela mulher, só de ver ela ali. Falei, olha, sou um miserável pecador livre, preciso me converter. Então veja, a humildade é uma coisa muito importante, né? Porque tem pessoas que dizem assim, não, se eu não for para a igreja para pregar, eu não vou na igreja, né? Tinha um pastor aqui que, mesmo que ele caiu em pecado, que é o pastor lá, o São Vicente, todos nós estamos sujeitos, que eu acho que a associação deveria dar uma segunda chance, e eu fiquei sabendo que fez de tudo para ele poder voltar, que ali era um pastor humilde, né? Várias vezes ele sentou no banco para ouvir eu pregar. E Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Andou aí, né? Pois é, Jesus falou assim, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, você deve lavar os pés um dos outros. Jesus disse, você me chama Senhor e Mestre, e dizes bem, porque eu sou. Eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, você deve lavar os pés um dos outros, perdoar uns aos outros, se vocês querem herdar o reino dos céus. Amém? Ou seja, em outras palavras, no reino do céu, ninguém é maior do que ninguém, todos são iguais, e devemos pedir sabedoria para seguir essas 5 características das crianças, e que o Espírito Santo nos ajude a realmente praticar isso aí, porque só que tem essas 5 características das crianças
é que vai herdar o reino dos céus. Então eu acho que Jesus nessa pregação, ele resumiu tudo. Para quem quer ser salvo, nessa pregação que Jesus fez, você não resumiu tudo, mas resumiu bastante coisa, não é verdade? Porque Jesus era o que? Ele é o mestre dos mestres. Era e continua sendo, amém? Então que Deus nos abençoe. Jesus está voltando. Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando. E temos que realmente ter essas características das crianças, de simplicidade, que a verdadeira grandeza para Deus é a simplicidade, o desapego às coisas materiais que as crianças têm, sendo como elas, para nos dar bem nessa vida e para estarmos preparados para o reino dos amém. Quantos que querem pela graça e pelo poder de Deus, e o poder de Jesus, que diz que em todas as coisas são mais que vitoriosos, quer pedir a força e a ajuda de Jesus para seguir essas 5 características, para ser salvo e para se dar bem nessa vida. Amém. Deus abençoe então, e para estar preparado para a volta de Jesus também. Quantos querem? Então, amém. Vamos ouvir então um louvor agora com a minha esposa Sara, que fala sobre essa volta que está às portas, para nós podermos herdar o reino dos céus. Esse louvor que eu quero enfatizar para vocês é que quando eu canto esse louvor, me traz uma esperança muito, muito grande, porque assim, muitas pessoas já morreram atrás e que tinha esperança de cantar cantava esse louvor com a esperança de um dia, com seus próprios olhos, verem a volta de Jesus. Amém. E nós devemos se tornar, rebaixar cada vez mais o nosso eu e ser parecidos mais com Cristo, amém, com a semelhança dele, para que possamos cantar esse hino quando ele vir. Amém. Né? Então, se você souber, pode cantar comigo também. Mas que Deus possa abençoar você nessa manhã através desse louvor. Amém? Amém.
estar vivo quando Jesus voltar, mas eu não sei se vou estar vivo muito, né? Você também não sabe, mas o mais importante é se nós estivermos vivos e estar preparados. Se a gente venha morrer, também estar preparados, né? E essa preparação baseada em termos do caráter de Cristo. E o caráter de Cristo foi e é como as características das crianças. Então, quantos que querem estar preparados quando Jesus voltar para não somente ver, mas subir para o céu? Amém. Amém. Então, o que nós temos que fazer? Pela graça de Deus, temos o caráter de Cristo, que era aquele caráter de Cristo era semelhante ao caráter das crianças. Ainda é. Que ele continua lá como um homem intercedendo por cada um de nós. Então, que Deus nos ajude para isso. Precisamos orar muito, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor Deus, pela mensagem dessa manhã que o Senhor deu a cada um de nós. Ó Pai, que sabemos que nosso caráter não é defeituoso, não é igual ao teu, mas nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ser igual ao Senhor, que era semelhante das crianças, e que permanece assim. Então, Pai, nós sabemos que não é fácil ser sempre estar junto, querer estar junto, a ter um coração perdoador, a ser humilde, sincero, a sempre estar querendo aprender, a ser sempre humildes, mas é possível sim, se a gente realmente estiver em comunhão contigo. Então pedimos, Senhor, o Espírito Santo, que nos ajude. Queremos que o Senhor nos transforme a semelhança das crianças, na simplicidade, em todas essas características que eu falei, e que outras também que elas têm. Porque queremos, para que a gente se dê bem nessa vida, e para que a gente esteja preparados, para quando o Senhor raiar no céu, e ver o Senhor, e não somente ver, subir para o reino da eterna felicidade, temos que ser como ela, Senhor. E nos ajuda, Pai. Nos perdoa os nossos pecados, nos dê esse poder e essa graça, para alcançarmos esse caráter do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E quem quer, diga amém. Amém. Muito forte. Quem quer, diga amém. Amém. Vamos orar no 3 do Pai Nosso, para completar essa querida. 1, 2, 3. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém? Amém. Jesus.